Já que você trabalha com a medicina da dor, me falou como que é essa especialidade evolui o tratamento e como que é tratado essa. Você me deu uma explanação maravilhosa sobre todo o impacto na vida da pessoa, no modo do trabalho, das aposentadorias. Mas me diga explique como essa especialidade está evoluindo no Brasil e como a medicina da dor está evoluindo, o trabalho da medicina da dor está evoluindo no mundo. No Brasil, como é que esse impacto, vamos dizer, nossas autoridades e os nossos colegas médicos veem esse alto índice, né? E o que está sendo feito. Eu vejo que o senhor tem um centro seu, porque você não conseguiu fazer dentro do hospital, entrou dentro do hospital, veio tudo certo, montou, trabalhou durante 4 anos montando a estrutura, de repente não se faz, aí o senhor diz, não, eu tenho tudo, de alguma forma eu vou investir em mim mesmo e vou fazer meu centro da dor. E o seu centro da dor é uma referência no Rio de Janeiro, então isso é muito importante. É uma pessoa que fez por si mesmo o programa. Mas nós estamos falando de uma pessoa. Mas como é isso dentro da estrutura de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo? Você pode me explicar? Sim, sim. Olha, eu vou te explicar da seguinte forma. Primeiro, como isso está no mundo, né? Como isso evoluiu. Então, mais ou menos aí na década de 90, cerca de 30, 40 anos atrás, começou esse movimento mundial pelo tratamento da dor, certo? Para ser o tratamento eficiente, o tratamento moderno e eficaz, certo? Então, o primeiro momento que a gente teve aí é que se tinha a medicina tradicional, chamada biomédica, né? Esse modelo tradicional que a gente aprende, que é um modelo voltado para você encontrar no corpo da pessoa a doença, identificar, fazer o tratamento e fazer uma comprovação de que isso existe, certo? Esse modelo ele não se aplica muito à dor. Por quê? Porque nós temos várias diferenças, né, em relação a várias doenças, né, porque a dor é invisível, ela acontece por um processo inflamatório ou algum processo irritativo de alguma estrutura nervosa, aquilo tudo é conduzido para o cérebro, e lá o cérebro faz um processamento, certo? Então, esse processamento no cérebro ele é dependente do meio ambiente. Então, pode haver muitas variações, o que a gente chama de o modelo não estava adequado, né? Então, até mais ou menos a década de 80, a gente não tinha esse modelo completamente constituído. Até que a pesquisa se desenvolveu muito, se viu que o modelo mais adequado era um outro modelo que estava sendo discutido naquela época, o modelo proposto por Engel, que é o modelo biopsicossocial, ou seja, o corpo, a mente e o ambiente tudo integrado, sendo estudado. Ele é mais viável para o paciente que tem dor. Por quê? Porque a dor é produzida no corpo, ela é processada, é um processamento complexo, determinado geneticamente, né? E nós temos um sistema de modulação da dor que ele envolve vários centros que tanto tem respostas positivas quanto negativas contra a dor, e também ele tem um sistema de produção de analgésicos naturais. Então, esse sistema ele é impactado pelas nossas outras áreas cerebrais, e praticamente o processamento todo se dá dentro do cérebro, o processamento da dor, e ele é dependente do meio ambiente. Então, digamos assim, que a gente já tem uma dependência, né, também do meio ambiente. Né? Ou seja, a estrutura que a pessoa vive, a parte social, a parte do trabalho, tudo isso influencia no processamento da dor. Então a pessoa pode ter mais dor ou menos dor. Né? Então isso é um processamento complexo e realmente só esse modelo mais amplo, né, que a gente chama, o modelo biopsicossocial, é que digamos assim, se coadunou perfeitamente com a patologia, com a doença, né, que é a síndrome dolorosa incapacitante. Então, a partir daí, né, quando se concebeu esse modelo, se conseguiu trabalhar com esse modelo aqui, a medicina da dor se desenvolveu. Já se pegou, né, da parte aí da tradição
principalmente do pai da medicina da dor, que é o João Bonica, ele já propunha um modelo multidisciplinar, ou seja, o médico sozinho não conseguiria resolver o problema, ele precisaria de uma equipe para resolver o problema. Por quê? Porque o paciente tem a dor, tem o sofrimento, mas também tem a perda de funcionalidade, a necessidade de recuperação nesse tratamento. Então, a partir daí, a partir da década de 80, se fundou os centros de dor, ou seja, a gente tinha o atendimento médico tradicional, que era um consultório que a gente chama de clínica de dor. E o centro de dor é uma equipe multidisciplinar que, na verdade, vai pegar o paciente com dor, com sofrimento e com perda de funcionalidade e vai recuperar essa pessoa. Então, preciso ter uma equipe já integrada, não é, com os conhecimentos multidisciplinares e dentro de uma prática interdisciplinar, fazer com que o paciente se recupere, ou seja, saia daquele estado dele de dor e sofrimento, incapacitação, até o estado de uma boa funcionalidade, uma integração psicossocial boa. Então, há a necessidade da equipe se responsabilizar. Também trabalhos nos países envolvidos, como o Canadá, que tem um sistema integrado parecido com o nosso SUS aqui, um pouco diferente, eles também comprovaram que o modelo antigo, ou seja, o modelo biomédico, o modelo do paciente que tem dor de procurar especialista ele mesmo, não é, que se chama lá de Dr. Shopping, esse modelo não funcionou quando se comparou a um centro de dor com 5 ou 6 profissionais de áreas diferentes, como o médico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta e enfermeiro, ajudando o paciente a fazer tudo. Então se viu que o paciente num centro de dor tem 2 vezes mais chance de ficar curado, ter o controle da dor em comparação ao outro e o gasto muito menor. Então, por isso se institucionalizou que o tratamento do paciente com dor tem que ser feito num centro de dor com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente já tem aí a dificuldade, né? Porque a gente tem que ter uma estrutura de pessoal especializada numa determinada área, com um determinado modelo médico, e isso faz com que a gente tenha até dificuldade em montar um centro em algumas instituições que têm uma estrutura, digamos assim, orgânica mais fechada, como algumas universidades, né, que não têm essa multidisciplinaridade no dia a dia, né, se faz a separação por cátedras, né, ou seja, por especialidade. Isso gera um pouco de dificuldade para se criar isso. Mas, de uma forma geral, o que a gente sabe hoje aqui no mundo, o paciente com dor ele é tratado no centro de dor. Então, isso já é uma coisa dada. Não tem como voltar daí. Estima-se, essas 2 sociedades aí, a ZIP, ela estima que tem 2.700 centros de dor nos Estados Unidos, né? E 15 mil centros clínicas, né? Onde o tratamento não é totalmente, digamos assim, completo como no centro de dor. Bom, essa evolução ela se deu aí dos anos 90, né, até 2004, né, quando a grande preocupação já foi uma preocupação de padronizar a especialidade médica, né, de criar evidência para os tratamentos, né? Então a gente teve muita dificuldade, porque existe um conflito quando você cria uma nova especialidade, você também tem um escopo de atuação e você tem procedimentos que você tem que fazer, e esses procedimentos você tem que basear todas as evidências, né? E as evidências você tem que criar as evidências. Ou seja, você tem que pesquisar e demonstrar que funciona, né? E cada dia melhorar a qualidade das evidências. Isso foi feito, né? Realmente hoje os procedimentos que se faz no centro de dor eles são todos baseados em evidências aqui ali já se tem evidências fortes, né, para determinados tipos de tratamento que se faz no centro de dor. Então essa evolução, ela hoje no mundo, ela acompanha muito a tecnologia, né, tanto a tecnologia dentro da medicina como a parte de neuroimagem, né, a neurociência moderna, os tratamentos regenerativos, como também a parte de desenvolvimento, né, desenvolvimento de processos terapêuticos, né, como inteligência artificial, como fazer tratamentos à distância com o paciente, né, orientações à distância em tempo real, para que o paciente melhore cada vez mais rápido, é um acompanhamento, digamos assim, mais intensivo,
Então, dessa forma, a gente pode dizer que a evolução médica no mundo está sendo muito boa. O Brasil ele teve um atraso muito grande, né? E, infelizmente, por exemplo, a escola que eu vim, que foi do INCA, né, a ideia, né, como Instituto Nacional do Câncer, era fazer 170 centros de dor no Brasil, para fazer o tratamento, integrar toda a rede do SUS. E foi feito um trabalho muito grande em 98, 99, no sentido de ter toda a parte regulamentar, né? As portarias que foram feitas, tudo para se fazer isso, a parte de liberação de medicamentos para dor, isso tudo foi feito, mas realmente a implantação de centros de dor a gente não conseguiu. Então a gente tem centros de dor nas universidades, uma universidade ou outra que tem uma pessoa muito interessada, leva à frente, né, e forma o centro de dor. Logicamente que isso precisa de muita influência, né, porque o centro de dor, como você vai precisar de pessoal especializado de várias áreas diferentes, né, porque a gente tem não só esse conhecimento que se tem hoje, que é o conhecimento que a gente diz que é o conhecimento interdisciplinar, que é dentro da área da saúde, mas o translacional, ou seja, de outras áreas, como a área de computação, a área de genética, todas as áreas podem influenciar nisso, né? E também influenciar na área de meios, né, de tratar os pacientes. Por exemplo, a gente tem hoje pacientes que a gente precisa fazer órteses. As órteses hoje são feitas com computador, tudo programado, né, para dar suporte à melhora da qualidade de vida das pessoas e da funcionalidade. Então, a evolução que a gente tem hoje nós precisamos fazer centros de dor no Brasil, precisamos evoluir mais nisso aí, né, ter um número representativo de centros de dor, precisamos colocar isso dentro da rede do SUS, para todo mundo ter direito a fazer isso, porque se a gente tem uma doença que a prevalência é de 30%, quando a gente soma a pessoa mais jovem, seja abaixo de 50 anos, com a pessoa mais longeva, né, que tem uma incidência maior, quando a gente soma as duas, a gente vai ter um número aí que é em torno de 30%. Então a gente precisa dar resolutividade a isso, fazer com que esse tratamento chegue a todo mundo.